Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thomas e essa é a avaliação do módulo 4 da matéria de compósitos da UNB do Gama. Eu fiquei com a parte de compósitos para aplicações marítimas. Então vamos lá. Vamos definir o que são materiais compostos, tá? Um material composto é um material formado, é um material que pode ser definido como um material que apresenta duas fases distintas, na verdade, sendo uma matriz e o outro reforço. Tá? Mas não necessariamente todo material que apresentar duas fases pode ser definido como um material composto, até porque ele tem que ser funcional. Então essas fases têm que estar presentes em quantidades significativas para terem propriedades que sejam significativas também, ou seja, que atinjam o objetivo que a gente quer. Uma vez que não faz sentido você fabricar um material que não tem utilidade. Essas propriedades elas podem ser muito versáteis, tá? E eu vou tentar mostrar isso agora. Então aqui a gente tem um reforço e a gente tem uma matriz. Então a soma dos dois nos dá um composto. Então agora vamos falar ali da parte de materiais compostos, o reforço e a matriz, tá? O reforço. O que o reforço ele é responsável? Ele é responsável por trazer a estabilidade estrutural e a estabilidade térmica. Geralmente esses reforços eles são a partir de fibras e partículas, tá? Então, por exemplo, uma fibra de vidro, que é o que a gente vai ver mais para frente. A parte da matriz, ela é responsável por trazer toda a rigidez, a forma e a transferência de esforços mecânicos desse composto. E aí aqui a gente tem a visão do composto, que é basicamente a soma dos dois, e entre eles a gente tem uma interface. O que essa interface, pelo que ela é responsável, digamos assim? Pelas propriedades finais. Por quê? Porque se você não tiver uma interface boa que junte bem o reforço com a matriz, você vai ter as propriedades que você queria, podem ser térmicas, mecânicas, enfim, elas não vão trazer exatamente o que você precisa. Então a interface é extremamente importante. Vamos para as aplicações dos compósitos, tá? Você tem um material e você precisa que ele fique bom em um ponto exato. Você vai lá e manipula esse material, soma ele com ali seu reforço e você tem as características que você precisa. O próximo caso que a gente vai ver você precisa de uma tenacidade maior. Já a gente vai falar um pouco sobre isso. Justamente aqui, nos risers ou risers marítimos, tá? Eu espero que eu não esteja fugindo do tema. São aplicações marítimas, então esses risers são basicamente responsáveis por trazer o petróleo, do poço de petróleo, até a plataforma. E aí você tem vários tipos de risers, eles são classificados de diversas formas. Pode ser pela sua forma geométrica, para a sua finalidade, enfim. Aqui é possível a gente ver esses tubos descendo. Então você tem uns tubos que são totalmente verticais, que são esses que eu estou passando o mouse agora. Você tem uns tubos que eles são inclinados. Tem outro tubo que ele faz uma voltinha aqui nesse pilar. Também é outro tipo de riser, tá? Então essas são as classificações. Eu peguei um artigo muito interessante de um rapaz que eu comecei a ler só para fazer o trabalho, mas acabei lendo o artigo inteiro, porque ele é realmente muito bom. No qual ele traz um estudo de um tubo justamente para fazer risers. Tá? Ele pegou uma resina epóxi DGEBA, que é basicamente um diglycyl éter de bisfenol, e isso era a matriz, tá? Adicionou ali a fibra de vidro, que foi o reforço, e ele precisava também alterar a tenacidade desse material. Por quê? Porque lá embaixo no mar, você pode perceber que você tem muitas forças sendo aplicadas. Então, por exemplo, você vai ter as ondas do mar que jogam o material de um lado para o outro. Eventualmente, algum peixe pode bater nesses tubos. Você também tem algum objeto que pode cair em cima dele. Então, assim, ele tem que ter uma tenacidade justamente para ser um pouquinho flexível. Esses risers eles são melhores que o aço, por exemplo, em até 30%, ou seja, em questão de peso, em questão de não se esticar, tá? Então eles são muito melhores do que o aço para essa finalidade. Aqui nós temos essa resina com a fibra de vidro com mais 15% de CTBN, que é justamente o aditivo. Para o experimento desse rapaz, ele usou o araldite, tá? Que é justamente esse CTBN aí. E aqui a gente tem todas as informações, né, como valores médios de tensão, tensão de fatura, deformação, módulo de elasticidade, tenacidade, a fratura, enfim. E aqui a gente tem vou até tirar o mouse, não tá não. Aqui a gente tem o tubo, tá, que foi feito por ele. Então é basicamente uma resina reforçada com fibra de vidro, e teve o acréscimo lá da CTBN, que é justamente para dar a tenacidade. Então, um compósito, e ele foi processado no mandril colapsável, tá?
Aqui a gente pode ver, isso daqui é tudo do trabalho dele, tá? Aqui a gente pode ver perfeitamente a matriz, tá? Que são, digamos, esses espaços vagos aqui, e as fibras, que são as bolinhas e aqui os risquinhos. Então deu para ver muito bem essa parte, tá? Então 0,05 mm e 2 mm, 0,2 mm. Essa foi a minha apresentação, espero que tenham gostado. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre mais coisas, mas infelizmente o tempo é curto. Muito obrigado. Lembrando, eu sou o Thomas, aí tá minha matrícula. Mais.